E a gente vai escutando esse testemunho, que de fato para Deus tudo é possível. Eu não sei qual é o seu impossível hoje. Sabe, eu não sei o que você hoje precisa. A intercessão me pediu para falar que Deus está dizendo que é para você cuidar das coisas dele, ter um olhar mais voltado para Deus e menos para a sua. E ele vai cuidar do que é seu. Isso aí é uma proposta, né? Cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Deus está falando na intercessão, né? E aí, a irmã veio me trazer essa palavra, e antes já tinha me trazido um outro versículo que eu quero ler aqui para você, porque é Deus falando no meio de nós. Deus está falando, Deus está presente aqui. E a gente precisa ter o que? Os ouvidos atentos àquilo que o Senhor fala. O que nos salva é fazer a vontade de Deus. O que nos salva é fazer a vontade de Deus, não é fazer a nossa vontade. A gente precisa aprender a caminhar. A Dani falava sobre ir para águas mais profundas, né? A gente precisa aprender a caminhar com esse olhar. Eu estou aqui na igreja não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de Deus. E não é fácil. Não é fácil porque a gente pensa que é a gente que se manda. Depois que a gente cresce, né? Aqui a maioria já tem, jovem há um pouquinho mais de tempo, né? Eu me lembro de quando eu era mais moleque, mais jovem, tinha uma gíria que falava assim: quem sabe sou eu. Eu não sei se vocês lembram dessa, pelo menos lá onde eu morava, tinha muito isso: quem sabe sou eu. A gente às vezes vive isso, quer viver isso na igreja, e fala até com Deus: Deus, o Senhor é Deus, mas quem sabe sou eu. E com Deus isso não vai funcionar. Quem sabe é Deus. A outra palavra que Deus deu, depois vocês podem pegar com a gente, está em Isaías 49, 14 a 17. Diz assim: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que a amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. É Deus falando com a gente aqui hoje. Eis que estás gravada na palma de minhas mãos. Tenho sempre sobre os olhos tuas muralhas. Acorrem já aqueles que vão reconstruir-te, enquanto teus destruidores e devastadores fogem. Queridos, essa é uma promessa para nós no dia de hoje, nesse dia que Deus preparou para a gente viver esse encontro que tem o nome originado de uma canção. Para Deus tudo é possível, sabe? Para Deus tudo é possível. Amados, se você depois quiser, eu te passo a palavra, tá? Que está aqui escrito, e essa frase que a intercessão trouxe: cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Você que trouxe a tua Bíblia, enquanto o Fábio vai cantar uma canção ali, tocar uma canção, eu quero que você abra no livro de Gênesis, lá no capítulo 37. Todo mundo conhece essa história. Eu tenho certeza que aqui todo mundo conhece essa história. Mas a gente vai hoje partilhar um pouco contando essa história até chegar onde Deus quer falar no nosso coração a respeito desse jovem que se chama José. Amém? Tem uma canção assim, eu tive a graça de gravar essa música. Depois você pode ir lá na plataforma digital, pedir na Rádio Catedral que ela toca, tá bom? Para Deus tudo é possível, para Deus tudo é possível, para Deus tudo é possível, para Deus tudo é possível.
Vamos lá. Para Deus tudo é possível. 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 Deus tudo pode mudar. Deus tudo pode transformar. Basta que nele acredites e o mais Ele fará. Deus tudo pode mudar. Deus tudo pode transformar. Basta que nele acredites e o mais Ele fará. É nessa moção que a gente vai partilhar um pouco aqui sobre a história de José. José é o filho de Jacó, também conhecido como o José do Egito, é o mesmo. A gente vai estar partilhando, e eu vou pontuando, né? Diz que lá no versículo 7 vai dizer assim: estávamos ligando feixes, 5. Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que detestaram ainda mais. Ou seja, José já tinha irmãos que não gostavam dele. Por causa do sonho, detestaram ainda mais. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você possa contar os teus sonhos para alguém que vai te detestar ainda mais. Ainda mais se for um sonho de vitória. Ainda mais se for um sonho de Deus te engrandecendo. Sabe, ainda mais se for um sonho aonde Deus vai estar levantando o nome dele na sua vida. Os teus inimigos já não gostam mesmo de você, já são seus inimigos. Mas aqui está dizendo que foram os irmãos dele, irmãos de sangue, que o detestaram ainda mais. Ouvi o sonho que tive. Estávamos ligando feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos cercavam e prostravam diante dele. Os irmãos deles disseram: quererias porventura reinar sobre nós e tornar-se nosso Senhor? Ou seja, Deus começou a falar com José ainda adolescente, ainda jovem: olha, eu vou te levantar, eu vou fazer algo na tua vida que ninguém vai entender, pessoas vão te odiar por causa do que eu vou fazer na tua vida. Queridos, e sabe o que acontece? A gente precisa então ser estratégico. Hoje eu estou aqui, a gente tem esse mover de um evento para Deus, tudo é possível, e muitas das vezes o impossível de Deus vai se realizar na nossa vida através de um processo. Deus é Deus e pode fazer algo na tua vida ainda hoje, eu creio dessa forma. Mas Deus pode ter um plano de um processo na tua vida, para que aquilo que Ele está te dizendo hoje venha se realizar futuramente. Vai caber a cada um de nós o que? Se colocar diante de Deus, estar na presença de Deus. Assim que começou o evento eu falei sobre isso, a importância de estarmos na presença de Deus. Sabe, queridos, infelizmente, depois da pandemia, ou eu diria que muita gente que já não queria vir à igreja, aproveitou o lance da pandemia e hoje quer ficar vendo missa pela televisão. Sabe, quer ver as coisas de Deus pela televisão e não quer vir aqui. É muito interessante, a gente fala isso aqui e a gente precisa pregar. Eu gostaria que você imaginasse agora se você queria comer um churrasco pela televisão. Já pensou? Que delícia!
Está passando lá o vídeo do churrasco, certo? E aí você está sentado na frente da televisão, como eu estou aqui de frente aqui para um aparelho, né? Sentado, e aí está lá o churrasqueiro. Tem até umas séries, negócios aí na TV, né? Tem aquele churrasqueiro lá, norte-americano, os caras fazem aquelas disputas de churrasco, essas disputas aí de alimentos que tem, esses realities, e aí você está lá, pegando o teu telefone e falando, nossa, que costela deliciosa, mas quem está comendo é o pessoal lá que está fazendo o programa, e você está se deliciando, sentado, só vendo. Sabe aquele hambúrguer? Sei lá, o que você gosta, peixe. A mesma coisa, queridos, é dentro da realidade aqui, da igreja espiritual. Só comunga a Eucaristia quem vem para cá. A não ser que você esteja doente, o ministro ou alguém ordenado, né, autorizado pela igreja, vai levar para você. Mas se não for isso, tem que ser aqui. Não se comunga a Eucaristia em missa na televisão, não comunga. Ah, Marcelo, mas eu comungo espiritualmente. Mentira. Sabe, houve um momento lá que estava todo mundo proibido, tudo bem. A gente estava obedecendo, mas hoje a gente precisa estar presencial aqui na igreja, vir buscar os nossos sonhos, a realização daquilo que nós trazemos no nosso coração, na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Sabe, queridos, eu quero dizer para você, teve pessoas aqui que se inscreveram, até pagaram a ficha, mas que não estão aqui. E teve gente que virou para mim e falou assim, vai chover muito. A meteorologia está dizendo que vai chover muito, então eu não vou. Eu queria ver se na hora de ir para o céu, tu também vai falar, não vou para o céu não, porque vai chover muito. E eu ainda virei para as pessoas, porque a gente precisa aprender a ser profetas. No nosso batismo nós somos reis, sacerdotes, profeta. Né? Parece meio loucura, mas eu virei e falei assim, não vai chover não, a chuva que tem vai ser de bênção, não vai chover esse muito aí que eles estão falando, ou que talvez você esteja com medo, mas alguns não vieram buscar a presença de Deus. Sabe, queridos, então eu quero começar a falar com José, aqui que a gente vai destrinchar um pouco dessa história. Ele foi um rapaz que aprendeu a viver na presença de Deus. Quem vive na presença de Deus vai criando casco, porque o mundo não é fácil. Nós não vivemos no parque de diversão, nós não vivemos num eterno lazer de final de semana ou de férias. A nossa vida é real, Sabe, quando o inimigo te olha, ele quer te destruir mesmo. Ele não brinca de paintball. O tiro é de verdade. Não é só para marcar a tua roupa ou a tua pele. É para te destruir mesmo. Então, assim como os irmãos de José, eles detestaram ainda mais. A gente vai passar aqui, né? Eu quero justamente... mais para frente, a gente vai estar contando essa história, né? Um pouco mais para frente, eles vão tramar o quê? Eles vão tramar a morte, né? José era filho da velhice, Jacó teve filho, a mãe de José era realmente a mulher que Jacó amava. Então, queridos, o que acontece? Ele tinha um apego muito maior, porque já era da velhice, e aquela mulher que não podia ter filho, ele tinha filho com outras mulheres, naquela época era assim que funcionava, podia ter filho com a empregada da mulher, e ele tinha, mas ele não tinha com essa que ela amava, e na velhice Deus concedeu a ele a graça de ter José, e ele amava José. E aí diz a palavra que ele tinha um carinho todo, e isso também fazia com que os irmãos tivessem
raiva, ciúme, inveja. Queridos, tira esses sentimentos do teu coração, porque senão você vai querer matar os outros. Nós não somos diferentes dos irmãos de José. Sabe, talvez alguém que vai ver esse vídeo já pode ter pensado: caramba, fulano conseguiu de novo essa graça e a minha não chega. Poxa, fulano talvez nem merece, né? Nem reza tanto. O fulano nem vai na igreja, não tem problema, como se não tivesse. Não tem problema, e eu rezo, eu vou na igreja, eu faço isso. Né? Primeiro, não é por mérito que a graça chega, é por misericórdia. Entende? Não vamos deixar esses sentimentos de ciúme, inveja, raiva, entrar no coração do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Aonde a gente tira isso do nosso coração? Graças a Deus. Alguém aqui não é católico? Isso não é uma pergunta de discriminação ou preconceito. É simplesmente para a gente saber, no sentido de que eu vou pregar aqui dentro da igreja católica, então eu vou falar ao meio que a gente tem, que é o que? Os sacramentos que vão edificando a minha vida. Outras igrejas ou outras religiões não têm sacramento, só tem aqui na igreja católica. Por isso que eu fiz essa pergunta, tá? Não se tiver alguém aqui que não é católico, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então, queridos, a gente precisa estar com esse olhar na presença de Deus. A gente vai trabalhar a presença de Deus, mas aí os irmãos dele tentaram matá-lo. A história vai dizer que esse jovem, ele foi então levar comida para os seus irmãos que estavam fazendo um serviço lá, pastoreando no deserto para Jacó. E aí o que aconteceu? Os irmãos tiveram a oportunidade e prenderam, mentiram, pegaram a túnica que o pai tinha feito, rasgaram a túnica, mataram a ovelha, sujaram a túnica com o sangue da ovelha para dizer que era o sangue de José, e dizendo que uma fera, né, um animal, havia matado o irmão. Mas na verdade eles fizeram algumas coisas. Olha só uma outra coisa também que eu queria que a gente sinalizasse aqui e que a gente tivesse muita atenção, que eles foram tramando. Gente, quando a gente chega a fazer alguma coisa de errado na nossa vida, nem sempre é casual, ou caramba, aconteceu, eu fiz. Muitas das vezes a gente vem tramando no nosso coração, e eu quero que a gente desperte para isso. Cuidado com as coisas que você pensa, cuidado com as coisas que você traz no teu coração, cuidado com os relacionamentos tóxicos que a gente pode estar tendo ainda nesse período da nossa vida, mesmo vindo para a igreja. Eles primeiro bolaram, vamos falar para o nosso pai isso, mentira, certo? Depois eles falaram, vamos matá-lo. Um dos irmãos Rubens, não vamos matá-lo, ele é nosso irmão, nosso sangue, que não caia sobre nós o peso dessa morte. Mas tinha uma cisterna lá no meio do deserto, vamos jogar ele dentro da cisterna, e jogaram, diz a palavra que eles jogaram. Queridos, ele ia morrer dentro da cisterna. Como é que ele ia sobreviver dentro daquela cisterna? Seja derramando sangue ou deixando ele morrer ali, ele iria morrer. Vê como que o nosso coração é capaz de tramar a maldade quando a gente não está na presença do Senhor. E eu quero dizer que estar na presença do Senhor não significa estar sentado no banco da igreja. Tem que ter vida de oração, irmãos. Quem não reza não vai conquistar. Quem não reza não vai conseguir permanecer de pé. É muito sério isso que eu estou falando. É muito sério isso que eu estou falando. Se a gente não rezar, se a gente não falar com Deus, se a gente não chorar, se a gente não se humilhar diante de Deus, a gente não vai conseguir permanecer muito tempo na presença do Senhor. Sabe, porque as nossas lutas, elas vão crescer, vão querer nos matar, vão querer nos jogar na cisterna, vão querer rasgar as nossas vestes, vão querer nos humilhar. E aí, de repente, a gente pode pensar assim, Deus se esqueceu de mim. Deus, lembra agora de Isaías? Por acaso Deus se esqueceu de mim?
Mas se a gente não tiver com esse olhar, a gente pensa dessa forma. Olha a vida desse jovem. Mas aí, Deus é Deus, e para Deus, nada é impossível. O que acontece? Naquele exato momento passa uma caravana de mercenários. E aí os irmãos vão e falam assim, não, vamos arrumar um dinheiro. Vamos vendê-lo como escravo. E aí José foi vendido como escravo para o Egito. Foi vendido. Eu fico imaginando muitas das vezes, quando eu já li essa passagem, já preguei em outros momentos, e agora meditando para esse dia de hoje, eu fico às vezes imaginando o que não deveria estar passando na cabeça de José. Vivendo toda essa situação de traição. E a gente tem que entender, né, dentro da nossa realidade, que José, na verdade, é uma pré-figura de Jesus. É uma pré-figura de Jesus. Escolhido, amado, filho amado, que vai sofrer por amor e vai permanecer firme. Vai permanecer firme. E é isso que eu profetizo na nossa vida. Nós vamos permanecer firme. Fala isso para quem está aí do seu lado. Nós vamos permanecer firmes. Fala com ele, é só o mundo não ama você. Pode falar, o mundo não ama você, vai querer te destruir. Mas Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Queridos, vai dizer a palavra então que José foi vendido lá para o Egito, né? Foi vendido para o Egito. Agindo Deus é algo tremendo, né? Aleluia, quem impedirá? E aí ele foi vendido para o Egito, chegou lá cheio de Deus. Por quê? Porque ser um homem, ser uma mulher cheio de Deus, não significa ter cargo, nem posição social, nem ter dinheiro. Ser um homem ou uma mulher cheio de Deus significa estar na presença de Deus. Saia com isso dentro do teu coração hoje. Eu posso estar aonde for, embaixo da ponte. Se eu for um homem de Deus, eu serei um homem de Deus embaixo da ponte, dentro da favela, lá na Barra da Tijuca, no Recreio, dentro de um condomínio daquele lá, mansões. Se eu sou um homem de Deus, eu serei um homem de Deus. O lugar não faz nenhuma diferença. Eu é que tenho que fazer essa diferença. E assim foi com José. E aí José foi vendido. Isso daí a gente está encurtando a história, né? Dando aquela resumida, mas eu te aconselho, depois em casa, com calma, durante a semana, vai lendo essa história. E aí diz a palavra que ele foi comprado por um homem muito rico, poderoso, chamado Potifar, que era segurança, né, diretamente de Faraó, e levou para casa. E aí José, com seus talentos, José, um homem de Deus, começou a tocar nas coisas de Potifar e as coisas serem transformadas. Por quê, queridos? Porque quando nós, homens e mulheres de Deus, chegamos nos lugares, o lugar muda. O lugar muda. Se isso ainda não está acontecendo na sua vida, toma posse. Talvez você ainda não despertou. Eu fui pregar em Secretário, né, lá para dentro de Itaipava, alguns dias atrás, e o nome do encontro era Desperta Tu que Dormes. Se de repente você ainda está dormindo, desperta. Aonde você chegar, o lugar tem que mudar. Por quê? Porque você chega cheio da graça de Deus. Foi isso que a gente veio buscar aqui. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu tenho muitos problemas, a minha vida é uma luta, mas eu não vim aqui hoje falar com Deus para Ele resolver os meus problemas. Eu vim aqui falar com Deus para ter intimidade com Ele. A primeira coisa, a minha prioridade tem sido essa. Senhor, eu quero ser um homem que tem intimidade contigo. Eu quero ser um homem que te ouve, que fala contigo, que luta para consertar a vida a cada dia. Querido, a bênção vai atrás de você, não é você que vai atrás da bênção, não. Toma posse. Aleluia. É a bênção que vai atrás de você. José tinha tudo para ter problema na vida, era uma coisa atrás da outra, ele tinha tudo para desistir,
Ele tinha tudo para virar para Deus e falar: Senhor, o Senhor me deu um sonho. Que sonho é esse? Que só dá as coisas ao contrário. Sabe aquela frase mundana? Quanto mais eu rezo, mais assombração. Mundana. Não repita isso, eu estou dando um exemplo aqui. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Que nada, queridos, quanto mais eu rezo, mais eu me aproximo de Deus. Para a gente que é católico, para a gente que é cristão, o nosso olhar precisa ser esse. Quanto mais eu rezo, mais eu sou de Deus, mais Deus vai agir na minha vida. Ainda que eu não veja nesse momento, mas Ele está agindo. Isso é pela fé. E aí José vai para a casa de Potifar, começa a transformar, e Potifar começa a elogiar aquele jovem, e começa a dar a ele mais autoridade, mais coisas para ele administrar, mais situações. O que eu quero dizer hoje para você também? Você que ainda está apenas sentado no banco, você que às vezes diz assim: mas eu não sei fazer nada, não precisa me responder. Mas quantas vezes a gente está aí no banco e fala assim: não, eu não vou para a pastoral familiar, eu não sei fazer nada, minha família é imperfeita. Poxa, minha família só tem problema, eu vou lá fazer o quê? Eu não vou para a comunidade Mistério de Amor. Por quê? Porque eu chego lá, está todo mundo muito ungido. Gente, deixa isso cair por terra. Todo mundo miserável, dependente da graça de Deus. A unção vem no caminhar, vem na minha decisão, a decisão que eu tomo a cada dia. É isso, é assim que a gente vai caminhando. E assim foi acontecendo com José. E aí Potifar foi delegando a ele coisas maiores. O que eu quero dizer para você? Coragem. Vamos assumir coisas na igreja. Inclusive, eu falo para vocês, comunidade Mistério de Amor está aberta. Aberta para te acolher. Vem caminhar, vem conhecer, vem fazer missão com a gente. No meio dessa correria, ontem a gente estava pregando lá em Bangu, no encontro de casais, um retiro que está tendo lá. Aí a Andréia virou para mim e falou assim: Marcelo, tu é maluco, a gente tendo que fazer um monte de coisa, tu ainda foi arrumar. Eu falei assim: pô, mas o rapaz já tinha me chamado algumas vezes. Eu fiquei sem graça de dizer não, vamos para a missão, vamos fazer a missão de Deus. Porque enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida da minha. E a minha vida vai se tornando um grande, verdadeiro milagre. Decisão. Ô minha irmã, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Isso, pode entrar. Venha celebrar conosco. Volte sim. Volte sim. Amém. Queridos, a gente precisa então ter esse olhar. Não importa o que você sabe ou não sabe fazer. Importa você dizer para Deus: eis-me aqui. Assim como Maria. Você acha que Maria sabia ser mãe? Quem é mãe aqui? Uma boa quantidade, né? Antes do teu primeiro filho, você sabia ser mãe? Eu imagino que não. Você aprendeu como? Praticando. Fazendo. Né? Talvez não sabia nem trocar uma fralda. Vocês brincaram de boneca antes de ser mãe? Sabe? E é bem diferente, com certeza. Né? Ou seja, se entrega, se lança na presença. Coragem. O Senhor te chama. Sabe, coragem. E eu vou jogar agora um comprometimento, uma responsabilidade sobre você. Sabe naquele dia que papai te chamar? Sabe que dia que eu estou falando, né? Naquele dia que o papai te chamar, e aí de repente ele virar para você e falar assim: por que você não caminhou na minha igreja? Por que você não fez aquilo que eu tinha te chamado a fazer? E você dizer assim para ele: Senhor, mas eu não sabia. Ele vai falar assim: ó, mentira, o Marcelo te falou lá naquele dia do para Deus tudo é possível. Sabe, gente? Então, ó, coragem. E Potifar foi delegando mais coisas a José, e José foi assumindo, né? E eu acredito que nesse momento, até aquelas feridas, sabe, da traição, ele não esqueceu, até que fique muito claro para nós: perdão não é esquecimento. A gente perdoa, mas esquece?
Não,